Bom dia, meus queridos. Atenção à frequência, evitem faltas. Hoje a gente vai começar a tratar dos povos daqui da América, os povos que viveram aqui antes da chegada dos europeus. Povos que se encontraram com os europeus. E a gente tem, por exemplo, em primeiro lugar, nós vamos tratar dos Maia, os povos Maia. Quando a gente trata de povos indígenas, povos nativos da América, a gente não coloca o plural, o S no plural, tá? Por exemplo, povos tupis, não, povos tupi, povos maia, não povos maias, tá? Mas vamos continuar. Sei que eu vou errar um bocado nessa parte, né? Porque faz parte, eu estou aqui para errar também. Então, começa hoje com eles. Eis aqui, povo maia. Eles habitaram no que hoje é o sul do México, né? E parte da Guatemala. Claro que se estendeu mais para baixo, mais ao sul da América Central, né? Chegaram até a Costa Rica, foram descendo bastante ao Salvador, mas as cidades principais deles se encontravam aí no sul do México e na Guatemala. Deixa eu mostrar no mapa. Está no livro de vocês, mas vamos lá. Olha aqui, essa região aqui, circulada aí, tá? Bem para cima do Brasil, como vocês podem ver, pegando aí o sul do México, parte da América Central, e eu me tremendo todinho. Beleza? Então, essa região é uma região tropical, bastante quente e de muita floresta, floresta úmida, quente e úmida. Quando os europeus chegaram aqui na América, os espanhóis que chegaram nessa região, eles não vão mais encontrar as cidades maia, assim, o pessoal chama de Império Maia, não chega a ser um império, porque o que acontecia? Os maias, eles tinham cidades-estado, então cidades, cada cidade era independente uma da outra. Para que fosse um império, teria que ser as cidades estarem coordenadas, formarem um conjunto, formarem um império. Então, isso não aconteceu com os maias. Eles tinham, cada cidade era completamente independente. E, inclusive, entravam em guerra umas com as outras, eram constantes as guerras entre as cidades maias. E então, o que é que dava essa aglutinação? O que é que fazia com que elas fossem maias? Maias, né? O que é que fazia delas cidades maias? Porque elas compartilhavam a mesma cultura, a mesma religião, os mesmos costumes, a mesma formação social, mas eram independentes umas das outras. Então a gente não pode falar de um império maia, mas povos de cultura maia. E tratando disso, a gente pode até subir bastante mais no mapa. Por exemplo, o que o pessoal chama de cidade de Teotihuacan, no México, que é aquela que tem as pirâmides. Vocês têm um livro lá na página 42, que eu postei até uma foto lá na pirâmide, né? Bonitão, essa coisa maravilhosa, lá posando nas pirâmides. Aquelas pirâmides, por mais que insistam em dizer que são astecas, não são. São de um povo de cultura maia, muito anterior aos astecas. Então, quando os espanhóis chegam nessa região, já não existe mais essas cidades maia, elas foram abandonadas. Os povos que moram por ali já são povos que estão vivendo na floresta e em pequenas comunidades e não querem mais habitar aquelas antigas cidades. Elas são cidades agora fantasmas. Tanto que muitas delas só foram descobertas agora no século XX, no final do século XIX para o século XX.
As pesquisas ainda hoje continuam sendo feitas nessas cidades porque o pessoal abandonou. Misteriosamente, as pessoas não queriam mais morar nelas. Quando os espanhóis chegam, cidades abandonadas. Bom, e a gente que tem de conhecimento das sociedades, das cidades maia é que elas eram de uma sociedade extremamente complexa. São estudos, né, que são feitos e a gente ainda tem resquícios disso nas comunidades que sobreviveram ao colapso das sociedades maia. Então, trazendo aqui de volta, sociedades extremamente complexas, uma religião complexa, com um governo complexo, era um estado de verdade, cada cidade era um estado, com exércitos complexos, tudo muito complexo, era uma sociedade complexa. Comércio, aqui eu disse bem desenvolvido, fui muito discreto, extremamente desenvolvido, um comércio fantástico. A gente pode dizer até que superavam os europeus nessa questão, porque, por exemplo, vamos voltar para o mapa. Algumas coisas que só existiam no Brasil foram encontradas lá nas pirâmides dos Maia. Sabe Deus quantos mil quilômetros de distância. Isso mostra que eles tinham um comércio fantástico, que incluía povos daqui da América do Sul, do centro do Brasil, mostrar no mapa. E claro, aqui não tem edição, não tem nada, né? Então, a mica era encontrada somente aqui, ainda hoje, somente aqui nessa região central do Brasil. Ali mais ou menos pelo Tocantins. E a mica vai ser encontrada em pirâmides aqui no México. Só para a gente ter uma ideia de como era gigantesca a rede de comércio dos Maia. Eles desenvolveram um sistema de escrita bem interessante, né? Uma escrita hieroglífica, assim no estilo dos egípcios, mas não é com aquelas mesmas formas, né? Tem formas bem características que vocês podem ver, inclusive aí no livro de vocês, tem o calendário maia, né? Tem lá no livro, então vocês podem dar uma olhada. Inclusive postei uma foto eu lá observando o calendário maia, né? Lá tem bastante da escrita. E eles eram um povo politeísta, ou seja, um povo, pelo amor dos deuses, tu não sabe que o povo politeísta é um povo que tem muitos deuses? Fica sabendo agora. Então, eles eram politeístas e tinha uma coisa bastante curiosa nos rituais dos Maia, que eram os sacrifícios humanos. Os escravos que os Maia possuíam eram escravos capturados em guerra, tá? E eles ficavam aprisionados e eram oferecidos aos deuses. Eram sacrificados dentro, lá no topo da pirâmide, das pirâmides que eles tinham, por exemplo, em Tikal, lá no sul do México. Desculpe, Tikal já é no norte da Guatemala. Ou é nessa região, aí vocês depois pesquisam, para isso que tem internet. Então, nessas pirâmides, eles sacrificavam os escravos dentro da pirâmide, arrancavam o coração do cara, assim, o coração ainda batendo, sério, o coração do cara palpitando, eles arrancavam assim, o cara, dizem, né, eu não sou biólogo, nem trabalho nesse tipo de coisa, mas dizem que o escravo chegava a ver, ainda vivo, o coração dele palpitando. Claro, assim, coisa de segundos, né? Mas estava. E depois ele. Se é verdade, bom, vocês pesquisam aí. Então,
E o que acontecia depois com o corpo? Eles jogavam o corpo do cara lá de cima da pirâmide. Vocês podem observar lá nas imagens que as pirâmides são escalonadas e aqueles degraus, o cara descia bolando. Chegava lá embaixo, tudo espatifado, tudo arrebentado. Claro, não estava sentindo mais dor nenhuma, né? Ah, mas eram sacrifícios humanos, era uma coisa assim, bem chocante. E fazia parte da religião deles. O domínio dessa cultura nessa região aí durou cerca de 3.000 anos. Então vocês imaginam, 3.000 anos, a história que a gente conta do Brasil tem 500 e poucos anos, 520 anos, né? A gente conta eles têm 6 vezes mais do que isso de história da nossa sociedade brasileira. Então, uma história gigantesca e que a gente sabe conhece muito pouco, né? A gente pensa logo assim, quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui, é tudo índio. E essa palavra é assim carregada de um sabor pejorativo. Tudo índio. Cara, tinha povos fantásticos. E o primeiro deles, esse que vocês acabaram de ver agora, os Maia. Um povo fantástico. E como é que acabou? Um mistério. Dá uma olhada lá no YouTube. Eu já terminei agora a aula sem falar do declínio deles, né? Quase que eu atropelo o declínio dos Maia. É uma sociedade fantástica. Então, assim, são várias as teorias de como é que essa sociedade entrou em colapso. Algumas coisas a gente tem como verdade concreta, absoluta, que é a questão de doenças. Houve doença? Houve. Mas isso foi o suficiente. Aí foi um coronavírus, né? Pode até ter sido mentira, tá? Mas houve um surto epidêmico dentro das cidades maia e isso gerou uma crise horrorosa, como a gente está vendo hoje, né? Mas isso levou ao colapso completo? Possivelmente não. Mas há outros fatores, como por exemplo, o calendário maia, esse daquela pedra bem grande, que eu estou lá na foto, pose, essa coisa maravilhosa que eu sou, esse calendário, ele tinha uma amplitude de apenas 12.000 anos. É um calendário que conta a passagem de 12.000 anos. Olha o calendário que tu tem em casa. Conta um ano. Conta um ano, né? Fraco, fraco. Calendário é o calendário dos maias. Esse sim é o calendário. O teu é fraco. E de pedra, né? E daquele tamanho. 12.000 anos. Tá. E nesse calendário havia certas previsões. Eles fizeram de acordo com o sistema cósmico, né? Com a dança dos planetas. E dentro desse calendário havia momentos em que eram recomeços. Era o fim de uma era e o começo de outra. E então, os maia, talvez por uma questão religiosa, talvez, eles eram extremamente religiosos, talvez por isso tenham abandonado as cidades. Você junta isso, uma previsão de que é o fim de uma era e o começo de outra, e ainda vem uma pandemia de um Covid-900, né? Lá pelo ano 900 que isso aconteceu, não, 1000, agora parei. Então, nessa pandemia, associa uma coisa com a outra e você vai ter aí um colapso gigantesco de uma sociedade fantástica, maravilhosa, como a sociedade dos povos maia. Chega. Mas agora vai ter outro vídeo.